Boa tarde a todos. Hoje, dia 30 de setembro, às 13h08, iniciaremos a reunião da Comissão Processante número 01 de 2015, com o objetivo de investigar eventuais fraudes ou irregularidades na obra asfáltica de Guapé, a comunidade de Aparecida do Sul, Santo Antônio das Postes. Na presidência da comissão, o vereador Kennedy Rafael Dutra Fernandes, o vice-presidente, o vereador Luiz Fernando de Oliveira, e o primeiro secretário relator, Pedro Henrique Souza Bernardes. Ouviremos hoje a testemunha Ramon e passaremos agora a qualificação do mesmo e depois passaremos a palavra aos vereadores para suas considerações iniciais e para que possam posteriormente iniciar os depoimentos. Senhor Ramon, qual o nome completo do senhor? Pode desativar. Fabiano, perdão, o nome completo do senhor? Fabiano Martins Cunha. O senhor representa qual empresa hoje? Consul Prime Brasil, Engenharia e Consultoria Limitada. Qual o estado civil do senhor? Casado. O senhor possui alguma amizade íntima, parentesco, inimizade, dependência econômica, hierárquica, subordinação com o senhor Antônio Augusto Caixeta, representante da BAL, ou algum sócio da empresa? Não. Então, o senhor será ouvido hoje na condição de testemunha, advertindo o senhor que o senhor deverá prestar depoimento sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Tem a palavra o presidente da comissão e os demais membros. Obrigado, Caio. Boa tarde a todos. Obrigado aí, Fabiano, por estar colaborando aí com esse trabalho nosso da CPI. Quero estar passando a palavra aqui agora para o relator Pedro, para que ele possa fazer as perguntas iniciais dele. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor Fabiano. Dando início à minha linha de raciocínio. Senhor Fabiano, eu queria estar perguntando para o senhor qual foi o objeto do contrato firmado entre a sua empresa e a prefeitura? Fiscalização, supervisão e apoio técnico para fiscalização das obras do asfalto aí. A contratação da empresa do senhor se deu por qual modalidade licitatória? De licitação, perdão. Bom, eu não me lembro agora, mas posso olhar aqui no contrato. Eu acredito que foi adesão de ata de registro de preço. Adesão de ata. Houve concorrência de outras empresas? Se foi adesão, não, porque adesão você faz a escolha e faz o estudo de vantajosidade. O preço estando compatível com as tabelas de mercado, não há consulta nem participação de outras empresas. Mas não recordo ao certo se foi adesão. Se quiser, eu posso olhar, estou com todos os dados aqui. Seria bom se o senhor pudesse. Vou dar uma olhada, que a gente tem bastante contrato, quem cuida disso é a parte jurídica da empresa. Mas se eu quiser continuar com as perguntas, pode ir, enquanto isso eu vou procurando aqui no computador. Tranquilo. A empresa do senhor foi contratada para poder fiscalizar quais fases da obra? Projeto básico, projeto executivo, execução? Só execução. Só execução? Só execução. Desde quando que a empresa Consprime atua nesse mercado? A empresa é de 2021, no entanto, eu atuo há mais de 20 anos. O senhor já fez, a empresa já prestou serviço em algum outro município aqui, dos arredores? Sim, para vários municípios. Com supervisão de obra mais recente em Muzambinho, uma obra de Muzambinho Caconde, por exemplo. Mas aqui na região a gente trabalha para quase todos os municípios da MOG e da MEG. Ok. A empresa do senhor chegou a emitir algum parecer técnico sobre o projeto básico enviado pela empresa Titudini? Sim, nós fizemos uma nota técnica com mais de 200 páginas e resumindo aí essas 200 páginas é que o projeto
pode-se considerar que não existe projeto. Ok. Projeto rodoviário naquela situação é impossível. A empresa foi chamada a opinar antes do início das obras? Não, a gente Durante começou a trabalhar, já estava em execução aí, as obras já tinham dado início. já tinha começado. Quais foram os documentos recebidos pela empresa para poder começar a dar início na fiscalização? Ora, no início, deixa só eu te responder a anterior. Agora acabei de abrir o contrato aqui. Certo. A licitação foi aí foi uma licitação de Guapé mesmo, tá? Pregão eletrônico 018/2024, processo administrativo 085/2024, que gerou o contrato 78/2024. O objeto específico da obra é prestação de serviço de apoio técnico para supervisão da obra de pavimentação. Ok? Ok, muito obrigado. Voltando à última pergunta, o pessoal passou a prefeitura forneceu alguns arquivos, que é o que eles dispunham lá, tá? Mas desde o início a gente alertou fiscal, prefeito, todos os engenheiros da prefeitura, que aquele projeto ele era inadequado, certo? Os primeiros estudos que são necessários para fazer um projeto rodoviário, você tem que fazer no mínimo 3 ou 4 disciplinas de engenharia. A parte do levantamento topográfico planoaltimétrico, que faz o levantamento do que a gente chama de primitivo, que é o chão antes de mexer, antes de passar qualquer máquina, né? Depois que você mexeu, já não tem mais algum tipo de controle sobre o volume de corte e aterro. O estudo hidrológico, que é o que dá embasamento para obras de ponte, drenagem superior, drenagem profunda, estudo de tráfego e o estudo geotécnico, que é um dos principais, que é para verificar, fazer análise química física do solo na região, inclusive com a identificação de jazidas. Referente a esses erros que o senhor mencionou, que houve no projeto, o senhor alertou a prefeitura, a equipe da prefeitura, do executivo? Fizemos notificações para a prefeitura, por sinal, o fiscal muito zeloso, o engenheiro da prefeitura que era fiscal, muito zeloso, muito cuidadoso, muito sério. Sempre que ele pedia as informações, a gente passava também, e normalmente ele seguia as orientações técnicas de acordo com o que a gente orientava com base na experiência e na normativa vigente. O senhor saberia me dizer o nome desse fiscal? Eu tive pouco contato, porque a minha equipe é que fica na ponta, né? Eu lembro... Ele era secretário de obras, eu não lembro o nome dele agora. Ok. Alex? Era Alex? Não recordo, não vou dizer, não recordo o nome. As licitações, quando a gente monta um escritório, um alojamento na cidade, quando a gente vai prestar esse tipo de serviço, e contrata engenheiros para tocar o contrato lá, entende? Então, a equipe, eu pessoalmente, ou o pessoal que compõe a equipe de coordenadores, a gente só vai no trecho mesmo quando convocado pelo contratante, ou em situações assim, bem adversas. Mas nesse de Guapé, a gente ia aí quase toda semana, que teve uma situação muito complicada com a empresa que estava executando aí, né? Durante a execução, né, do projeto, a empresa detectou alguma falha durante a execução? Se a nossa empresa detectou falha no serviço que a BAL estava executando? Sim, senhor. Sim, detectamos. O senhor saberia me dizer quais foram essas detecções? Olha, tudo que a gente detectou está nesse relatório que eu posso encaminhar na íntegra. Na verdade, na época eu compartilhei com a Câmara, provavelmente vocês têm cópia dele aí. Mas todo tipo de falha de execução, tanto terraplanagem quanto de pavimento, compactação, espessura menor do que
do que a projetada para a capa, que é o CBUQ, espessura menor na base, falta de brita, que eu lembro que tinha brita na composição da base também. Difícil era achar alguma coisa que tivesse sido bem feito, para ser honesto. O senhor menciona mais anterior que houve algumas situações inusitadas referente à empresa executora, né, que fez a execução. O senhor poderia mencionar algumas dessas situações? O dono da empresa ameaçar meus funcionários, a ponto dos funcionários correr para dentro do carro e o cara chutar o carro, dar pancada no carro. Isso foi objeto, inclusive, de boletim de ocorrência. Ok. Partiu para vias de fato com os nossos funcionários. Diante da prestação de serviço da sua empresa, o senhor acredita que houve algum erro da empresa executora, né? Ou a empresa que estava executando, né, a BAL, somente aplicou o que estava dentro do projeto base? O projeto é ruim, muito ruim. Inclusive, na nossa nota técnica, a gente recomendou ao município que fosse refeito o projeto integralmente do início. E ainda sendo ruim o projeto, a empresa não executava sequer o que estava no projeto. Ok. Senhor Fabiano, eu queria agradecer ao senhor, né, pela colaboração. As minhas perguntas se encerraram. Passa a palavra aos novos vereadores e muito obrigado, viu? Sempre às ordens. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde. Antes de eu começar as minhas perguntas aqui, só para pegar o raciocínio aí das perguntas do Pedro, os conselhos no qual, né, o senhor mencionou aí que era dito ao município, ele seguiu os conselhos de vocês de fazer um novo projeto? Seguiu, até que o nosso contrato foi suspenso, né? Não suspenderam. Eu propus fazer o projeto, a gente tem essa capacidade aqui, tem equipe para isso, mas na época a Procuradoria do município entendeu que ia ser mudança de objeto, que havia, pelo menos da nossa parte aqui, certa discordância em relação a isso, mas o município paralisou o nosso contrato de supervisão e, na sequência, deu ordem de paralisação para a empresa de executora também. Então, eu entendo que sim, que ela acatou as orientações da gente, só não sei se foi contratado o projeto, porque eu não vi nova licitação e não participamos. Mas eles paralisaram primeiro o nosso contrato de supervisão e, na sequência, ou ao mesmo tempo, o contrato de execução das obras também. Fabiano, como você disse aí que vocês tinham capacidade para tal, pela sua experiência, qual é o prazo necessário para um projeto dessa magnitude e custo? Você acha que seria prudente? Olha, hoje existem vários padrões de rodovia, vereador, né? Existe padrão DR, padrão DENIT ou padrão que a gente chama de rodovia vicinal, que eu acho que é o que encaixa mais aí. É uma rodovia de boa qualidade, mas com um padrão de acabamento, vamos dizer assim, um pouco aquém do que o padrão DENIT. O senhor conhece bem a região, você tem essa estrada que vai aí de Guapé, sentido Furnas ali, ela é uma rodovia vicinal. Se você pega aquela outra rodovia que pega Alpinópolis sentido Alfenas, ela já é uma rodovia padrão DR. Se pegar 265 sentido Licínia, ela é um padrão DENIT. Você vê que vai aumentando a largura da plataforma, né? Então isso varia de acordo com o padrão. Mas eu digo que é algo em torno hoje de 20 a 25 mil reais por quilômetro o projeto. Tá? Isso levando em consideração um projeto que tenha condições de ser aprovado em qualquer órgão financiador, seja Caixa, seja emenda parlamentar, enfim. Aqui na região a gente fez projetos similares para Alpinópolis, Fortaleza, Jacuí, Bom Jesus da Penha, Muzambinho, Glória. Então, todos esses municípios a gente conseguiu fazer os projetos e as obras ou estão sendo executadas ou já foram executadas.
Agora, o que eu vi no projeto em mãos é que o projeto foi executado por um arquiteto que não tem competência legal para isso, e o projeto sequer tinha uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica. Então, se você não tem um profissional responsável por aquele projeto, você não tem de quem cobrar essa responsabilidade técnica. É como se o senhor contratasse o pedreiro para fazer o projeto da sua casa. Uma casa de 200, 300, 400 metros quadrados, e essa pessoa não fosse habilitada para emitir a anotação de responsabilidade técnica. Então, se a sua casa ruir, se ela cair, você não tem de quem cobrar. Entende? Entendi. Então, quer dizer que pela quilometragem ali, ia chegar na casa de R$500 mil. E qual que seria o prazo, assim, para entregar um projeto desse? Aí, qual que é a extensão, hein, vereador? Foi 18,3 quilômetros. 18,3 quilômetros. Em torno de 90 a 120 dias. 90 a 120 dias. Fabiana, a equipe de vocês emitiu relatórios técnicos ou laudos, né, durante a fiscalização da obra, durante a obra? Sim, a gente fazia o acompanhamento diário do serviço, com os ensaios de laboratório e equipe de topografia em campo. Ao final de cada mês, a gente emitia um relatório que acompanhava a medição dos serviços, e sempre que solicitado pelo fiscal, a gente fazia o que a gente chama de nota técnica para tratar de um tema específico. Então, foram vários documentos. E elas eram formalmente protocoladas? A maioria delas protocoladas em papel físico na prefeitura, mas encaminhadas via e-mail também. Eu tenho todos os e-mails que foram trocados, eu tenho cópia deles, que faz parte do compliance da empresa aqui, a gente mantém isso guardado por pelo menos 5 anos. E qual que era a frequência das visitas em loco, Fabiano? A empresa, todo dia, tinha gente lá. Tinha uma equipe que trabalhava diariamente, inclusive sábado e domingo. O profissional que estava frequente visitar na obra, ele era engenheiro civil ou tinha alguma formação? Engenheiro civil, e já trabalhava com a gente há algum tempo. E tem também o Rodrigo, que era o coordenador desse contrato, e ia na obra pelo menos uma vez por semana. Esse tem mais de 15 anos de experiência. E eu próprio fui aí bastante vezes. Quase que semana sim, semana não, por conta dos problemas que estava tendo nesse contrato. A empresa de vocês, no caso, tinha autonomia para recomendar uma paralisação ou correção das etapas da obra? O apoio técnico ele é contratado para subsidiar o fiscal. A gente fornece as informações necessárias para que o fiscal e o gestor tomem decisão. Não compete à empresa de consultoria dar ordem de paralisação ou dar uma multa, aplicar multa, alguma coisa do tipo. A gente faz a análise de quais são as falhas em comparação a projeto e contrato. Quando há falhas, a gente recomenda ao fiscal que adote uma providência. Agora, a decisão de tomar aquela providência ou não é dos gestores, né? Então, nesse caso, ao fiscal do contrato e ao prefeito propriamente dito. Como que era feita essa comunicação entre a empresa e o setor de obras e engenharia da prefeitura? Como eu disse antes, tanto por e-mail quanto de forma escrita, as duas coisas. Vocês da Consprime chegou a participar de reuniões junto com a BAL, junto com a Atitudine? Qual que é o nome da outra? Atitudine, a que fez o projeto. Esse eu nem conheço. Eu nem sei quem é. Agora, com a BAL, a gente participou em algumas reuniões no gabinete do prefeito, inclusive pelo menos umas 2 vezes, chamou os vereadores todos lá na época. Todos que quiseram ir foram. Da Atitudine, no caso, seria pelo sócio dono dela, Ramon. Você não teve nenhuma reunião com ele? Não. Nenhuma. E com o senhor antes
da obra aí de se fiscalizar, o senhor conhecia a empresa BAL, o senhor Antônio? Eu vi a empresa dele, porque eu passei aqui em frente a onde era a empresa dele, né, e tal. Eu conheci ele há muito tempo atrás, mas ele não tinha nem empresa, eu acho. Ele trabalhava para uma outra empresa lá em Rondônia, certo? Há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Mas nunca tinha tido contato direto com ele, não. Os relatórios que vocês emitiam lá, eles eram enviados ao setor jurídico, controle interno, ou apenas para a Secretaria de Obras? A maioria eu acredito que quase sempre para a Secretaria de Obras. Quase sempre. Até estou verificando aqui se tem alguma situação. Os primeiros contatos teve com o pessoal da licitação, que até saiu o contrato, e depois os próximos e-mails sempre com o pessoal da engenharia. Fabiano, tem um e-mail que é engenharia@guapé.mg.gov.br. Só um minuto. Foi emitido um parecer da Consuprime sobre o primeiro termo aditivo? Teve uma análise sobre esse termo aditivo, mas eu não me recordo o tema. Eu lembro que a gente escreveu sobre isso. Como já faz um certo tempo, se precisar detalhar, eu preciso ler o documento para poder informar melhor vocês. O senhor não tem lembrança de qual foi a conclusão técnica do parecer, não? Como eu te disse, eu não consigo lembrar, vereador. É bastante coisa, já faz aí mais de um ano, né? Praticamente um ano. Eu preciso reler. Se quiser agendar uma nova data para que eu leia os documentos, ou se quiser fazer uma relação de perguntas para me encaminhar para responder por escrito também, estou à disposição. Não me furto de ajudar. Só fico, para ser responsável, não posso responder aquilo que eu não consigo lembrar. Vocês identificaram algum risco ou prejuízo ao erário durante a execução? Isso foi informado oficialmente ao setor de obras? Nós alertamos para eles do risco de continuar a obra, né? Continuando a obra, com certeza haveria risco de ônus, de prejuízo para o erário. Mas como o fiscal do município tomou a decisão de interromper as obras, eu acredito que o que cabia tomar de providência à época foi tomado. Só um minutinho que o doutor Caio está levantando a mão. Fabiano, por gentileza, se for possível explicar para a comissão, pela sua experiência, que não é costume da comissão entender de assuntos técnicos, principalmente envolvendo parte licitatória. Se o senhor puder explicá-los como que funciona o trâmite de uma solicitação de um termo aditivo. Como é que funcionaria? É feito o serviço antes, o termo aditivo depois, é solicitado o termo aditivo antes, é feito o parecer? Poderia explicar para eles, para que fique registrado, por gentileza? Ok. Vamos partir do pressuposto que nessa obra a gente tinha um tripé, ok? Uma perna é a empresa executora, a outra o fiscal, engenheiro da prefeitura, e a terceira que era a consultoria, nossa empresa de apoio técnico. Pelo que preconiza a lei, qualquer um dos três pode, a qualquer momento, durante a execução da obra, propor alguma alteração no projeto, caso detecte algum tipo de falha, certo? Desde que haja anuência do fiscal e da supervisão, uma vez aprovada, e somente depois de aprovado e firmado o termo aditivo, é que se executa essa obra, ok? Normalmente, no trecho, na prática, a praxe no trecho é que a empresa executora propõe a alteração quando necessário, o fiscal encaminha o pedido de adequação para a supervisora valida ou não, validando, isso vira objeto de termo aditivo, e a partir do termo aditivo assinado, passa-se a executar aquela obra.
Em hipótese alguma, é aconselhável que faça a execução de qualquer tipo de serviço sem que esteja aprovado previamente. Nesse caso, como que ocorreu então? O senhor acha que foi previamente ou foi posteriormente? Eu não acho. Eu estou convicto que não foi aprovada qualquer revisão de projeto. Diante da quantidade de problemas que o projeto apresentava, a nossa recomendação foi para o refazimento total dos projetos, porque não ia resolver apenas uma parte, entende? Apenas uma pequena revisão não ia resolver o problema da obra. Só para esclarecer aqui para os vereadores associando. Kennedy, pode mutar seu áudio, por gentileza? Fabiano, no dia 12 de setembro de 2024, 12 de setembro, foi assinado o primeiro termo aditivo entre a BAL e a Secretaria de Obras. 12 de setembro. No dia posterior à assinatura do aditivo, eles pediram a opinião de vocês sobre o aditivo, ou seja, comunicaram posteriormente à Consuprime. E a Consuprime deu o parecer dela. Posteriormente, no dia 13, que foi o parecer do senhor, a licitação solicitou ao jurídico da prefeitura parecer jurídico, favorável ao aditivo. No dia 16 de setembro, a licitação perguntou ao controle interno da prefeitura a opinião dele em assinar um termo aditivo. E no dia 17 de setembro, eles responderam. Ou seja, foi assinado primeiro o termo aditivo, depois pego as opiniões dos órgãos consultores e jurídico. Qual a sua opinião com relação a isso? Poder esclarecer para a comissão? Eu não tenho opinião formada sobre isso, porque eu não tenho acesso aos documentos que o senhor tem em mãos. Eu estou aqui de boa fé, a fim de colaborar com a apuração da comissão. No entanto, não estou disposto a ficar aqui me sujeitando a pegadinhas de documentos que eu não tenho em mãos. Se quiser que eu preste um depoimento formal sobre qualquer outro documento, esse ou outros que o senhor quiser, o senhor primeiro me envia cópia dos documentos para que eu possa analisar e, de posse desses, eu possa responder ao senhor. Certo. Fabiano, só esclarecendo que a boa-fé do senhor se estende também a essa comissão. O objetivo dela é esclarecimento. Então, no momento que o senhor foi intimado, o senhor pode e poderá, a qualquer momento, ter acesso integral à cópia dos autos. Então, assim, só para o senhor entender, eu peço que o senhor zele pela transparência de entender que não estamos fazendo pegadinha com ninguém. Somos sério e o objetivo é esclarecimento. Se o senhor não quiser responder, tranquilo, mas vamos manter a urbanidade para fluir bem o depoimento, certo? Eu vou passar a palavra para os vereadores, caso queiram continuar com as perguntas. A partir de agora, eu me reservo o direito de ficar calado, e se os senhores quiserem minha presença, solicitem ela presencial, eu farei presente com o advogado. Eu não Sem problema, Fabiano. Esse tipo de argumentação do senhor, não. Sem problema. Vereadores, podem continuar com as perguntas e eles reservam o direito de ficar encalado caso ele queira, tá? Certo. Luiz Fernando? Pode dar seguimento aí nas suas perguntas, Luiz Fernando. Demorou para carregar aqui. Boa tarde, senhor Fabiano. Tudo bem? Boa tarde. Sou Luiz Fernando, eu faço parte dessa comissão aqui. Eu vou estar dando continuidade aqui em mais algumas perguntas, tá? E agradeço até o momento pela contribuição do senhor. Com relação aos pagamentos da empresa, a empresa recebeu tudo o que foi proposto a ser pago pela prefeitura? Qual empresa? A sua. Nós recebemos o serviço que a gente prestou, a gente recebeu. A prefeitura não deixou de pagar a gente em momento algum. Você não teve nenhum atraso, nenhum tipo de retenção? Não. Ótimo. E com relação, houve repasse condicionado à aprovação de parecer técnico? Não que eu me lembre. Perfeito.
A empresa recebeu valores após a paralisação da obra ou só durante o momento que vocês prestaram o serviço? Só durante o tempo que a gente prestou serviço. Pode ser que a última medição tenha demorado alguns dias, eu não tenho essa informação. Mas se demorou alguns dias, é comum também. Paralisou o contrato até que roda, enfim. Não me recordo. Sim. A Consulprime, ela recebeu recursos para acompanhar a fase de elaboração do projeto básico ou apenas da execução da obra? Apenas a execução. E em algum momento a empresa de vocês, ela recebeu alguma orientação política ou alguma interferência na condução durante o processo de fiscalização? Em momento algum. O engenheiro da prefeitura, o Leandro Dutra Garcia, na época, ele chegou a contrariar algum parecer da sua empresa publicamente? Não que eu me lembre. Como eu disse anteriormente, a mim ele me pareceu muito correto em todas as suas ações, o tempo todo. A empresa possui os relatórios técnicos, comprovante, registro com data, tudo assinado, tudo certo, documentação? Temos todos os documentos. Se essa comissão assim o quiser, pode solicitar que a gente fornece de pronto. Inclusive os e-mails. Todos os e-mails a gente tem registrado aqui, basta emitir um PDF de cada um. Você consegue construir o cronograma, o lastro de datas, sem problema algum. E a Consulprime entende que cumpriu integralmente com a sua obrigação de contrato. Entendo que cumprimos integralmente. O senhor gostaria de apresentar alguma coisa, algum documento, alguma complementação nessa CPI, senhor Fabiano? Não. As minhas perguntas terminam por aqui. Eu vou voltar aqui para o senhor Rafael, que vai estar conduzindo essa reunião. Muito obrigado, viu? Sempre às ordens. Ô, Fabiano, a empresa BAL, ela pretende ainda executar o contrato. É do seu conhecimento que existe alguma possibilidade ou você acredita que não é executável? Eu não aconselho o município a executar aquela obra, seja com a BAL ou com qualquer outra empresa, com aqueles projetos existentes. Então, a recomendação é que não dê continuidade devido ao projeto que foi feito. Se é que pode se chamar de projeto, né? Mas eu não aconselho que nem que a BAL, nem qualquer outra empresa execute aquilo que está no papel lá. Certo. Então, qual que é a recomendação sua nesse momento? A mesma que eu fiz na época que a gente estava aí, que o projeto seja refeito integralmente do início. E a partir de ter esse projeto aprovado, faça-se uma nova licitação para a contratação da empresa para executar essas obras. Porque o objeto vai ser integralmente modificado. E o senhor acha que a BAL tem capacidade para executar essa obra? Eu não me sinto capaz de julgar a competência da empresa, meu amigo. Isso a gente faz no momento da licitação com base na documentação que eles têm. Para dizer isso, eu preciso ter acesso aos documentos de habilitação técnica, habilitação contábil, jurídica, fiscal, trabalhista e o acervo técnico deles, além da habilitação econômico-financeira. Eu não sei o que foi exigido para eles à época para participar dessa licitação, né? Mas para que eu possa opinar sobre a capacidade de uma empresa executar o trabalho ou não, primeiro eu preciso ter acesso a essa documentação de habilitação. Pelo contrato que o senhor fez, o senhor acha que a prefeitura tem um corpo técnico para acompanhar ou fiscalizar uma obra dessa? Sozinha, não. E não digo isso por
por querer subjugar a capacidade técnica das pessoas da prefeitura. É porque é uma obra que não é comum no município do porte de Iguapé. Cidade pequena, você vai ter uma obra ou duas dessa durante toda a sua existência, né? E a obra de rodovia, ela se diferencia muito da pavimentação comum de dentro da cidade. Então, mesmo que haja engenheiros ou engenheiras experientes na prefeitura, é recomendado um contrato de apoio técnico para fiscalização e supervisão das obras. Até mesmo os grandes órgãos, como DR e DELIT, eles contratam esse tipo de apoio quando vão executar obras. Fabiano, só mais uma pergunta aqui, que foi até bom você ter mencionado. Você acredita que a prefeitura deveria ter feito uma contratação de uma empresa fiscalizadora desde o início, né, da licitação para a empresa que fosse executar a obra? No caso, como exemplo, se você estivesse fiscalizando desde o início ali para acompanhar de perto, essa empresa que seria ganhadora poderia ter evitado o caos que ocorreu no município? Na verdade, reformule a pergunta para ele, porque sim, ele foi contratado para acompanhar a execução. Isso, a pergunta no sentido do projeto, né? Desde a elaboração do projeto, acompanhar tudo nesse sentido, correto? Se puder reformular para ele. Igual você mencionou antes, sobre julgar a capacidade da ABAL. Quando vocês foram contratados, foi para fiscalizar a obra. Você acha que seria interessante a prefeitura ter contratado uma empresa fiscalizadora desde o início do projeto? As obras aqui na região similares a esta, se não me falha a memória, essa obra era financiada pela Caixa também, né? Então, todas as obras financiadas pela Caixa, obras rodoviárias, estou falando de obras rodoviárias, os projetos são submetidos à aprovação da Caixa e o corpo técnico da Caixa que faz a análise e aprovação desses projetos. Depois de aprovados, é que a Caixa libera os recursos e aí é liberado periodicamente de acordo com o avanço físico-financeiro da obra, certo? Então, o comum seria você fiscalizar projeto em casos excepcionais de obras de engenharia de grande vulto, ok. Mas esse projeto, para termos de projeto rodoviário, não é nada de grande vulto, ele é um projeto relativamente comum. Então, o ideal seria que ele fosse encaminhado, analisado e aprovado pelo órgão financiador. E aí, quando o município publicasse a licitação de obra, publicaria junto a licitação para supervisão das obras também. Fernando, você levantou a mão, hein? Sim. Queria te perguntar, Fabiano, estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. O sinal aqui está instável. O que o senhor acha que pode ter motivado a paralisação dessa obra? Seja por conhecimento técnico ou opinativo? A recomendação de paralisação partiu de nós em decorrência dos erros de projeto e das falhas de execução. Então, quando você tem uma obra que o projeto é ruim e a execução é boa, já não é recomendado. Quando você tem que o projeto é bom e a execução capenga, também não. Nesse caso, eram as duas coisas. Tanto o projeto ruim, que quando o projeto é ruim, você dá margem para a empresa que agir de outras formas, que não a mais recomendável, né? Então, no meu modesto entendimento é isso. Tanto a empresa ruim para executar, quanto o projeto muito ruim. As duas coisas deram causa. A questão do segundo aditivo, teve um segundo aditivo que foi pedido pela BAL. O senhor tem conhecimento sobre esse aditivo? Vereador, eu preciso consultar meus arquivos. Eu fui pego aqui numa primeira surpresa, porque eu honestamente não me recordava dessa questão de aditivo. Não me recordo se houve e tampouco se houve qual é o tema de aditivo, certo? Então, para lhe responder, eu preciso consultar meus arquivos. E farei isso com todo gosto, caso queiram agendar uma nova data sem problema algum, desde que me forneçam as perguntas previamente. Certo. Por hora só, Rafael, obrigado. Obrigado, senhor Fabiano. Sempre às ordens.
Rafael, não está saindo seu som. Perdão. Pedro, você tem mais alguma pergunta? Fabiano, queria te agradecer por estar colaborando com o nosso trabalho aqui dessa CPI, para que possamos investigar de fato o que ocorreu. Quero agradecer aos demais pares aí, ao Dr. Caio e ao Juan aí que está fazendo a transmissão nossa. E conforme eu fiz com outros depoentes aqui, queria, se o senhor tiver alguma coisa que queira estar contribuindo com a CPI, alguma coisa que não foi falada aqui que você acha necessário, você pode ficar à vontade. Essa sua secretária aliás, eu vou mandar meu e-mail para a sua secretária, essa que me mandou a convocação. Se os senhores tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa mais pontual que a gente possa colaborar, me mande por e-mail, eu terei satisfação em respondê-los. Certo. Então tá, João, eu quero te agradecer mais uma vez, e o Juan pode estar encerrando a transmissão aí, e uma boa tarde a todos. Boa tarde.